Olá, muito bom dia. Está chegando para você mais um episódio do nosso podcast Venax 40 anos, uma história de inovação, uma produção da Rádio Terra FM, através do nosso canal no YouTube, o canal Terra Play, no qual convidamos você já a se inscrever e conferir toda essa série de materiais que estamos produzindo semanalmente para contar esses 40 anos dessa importante empresa aqui do nosso município de Venâncio Aires. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre tecnologia, inovação e o desenvolvimento de produtos. Como a Venax em diferenciais industriais acompanha as tendências do mercado, transforma ideias em soluções para o consumidor. Quem conversa com a gente hoje, seu Walter Bergamaschi, e também a Fabiana Bergamaschi. Seu Walter, muito bom dia, bem-vindo novamente. Bom dia, Daniel, o prazer é todo nosso. Estamos mais aqui para contar mais um trecho da nossa história. Fábio, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, esse é o capítulo que eu teria que participar, isso aí. Desenvolvimento de produto, é onde eu me criei, iniciei a minha história dentro da empresa, então vai ser um prazer compartilhar. Bom, na semana passada o Jonas participou aqui conosco e contou como é que foi a inserção dele na empresa. Conta pra gente como é que foram os teus primeiros passos junto à Venax e talvez até conhecendo a empresa sem ter uma atuação profissional ainda antes. Bom, a Venax é de pequenininha, criança. E depois fui acabando os estudos, fui estudar arquitetura, porque a princípio eu não iria trabalhar na empresa, Ia, galgar alguma outra carreira. E entre essa transição da minha formação e a entrada no mercado de trabalho, eu acabei ficando numa mesa de reuniões dentro da engenharia, onde eu acabava vendo fogão passar, geladeira passar, e aí movimento dos protótipos, engenheiros e tudo mais. E aí comecei a me familiarizar mais de perto, o convívio, é muito importante. E então iniciei fazendo, naquela ocasião, em 2003, que foi o ano que eu iniciei, deu a coincidência da Venax estar trocando a razão social de Metalúrgica Venan Limitada para Venax Eletrodomésticos, e foi então que também a gente refez o logomarca, Fizemos então um trabalho de marketing, enfim, e uma releitura de alguns produtos e tudo mais, porque já produzia em grande escala, E aí, por pesquisar, então ali eu vi uma oportunidade de juntar a minha arquitetura com o produto da empresa, porque anda junto. O eletrodoméstico, ele ambienta o dia a dia das pessoas, então ele faz parte da arquitetura. Então foi aí que eu fui colocando alguns toques do meu estudo também, e das tendências que eu via. Seu Walter, para o senhor como empresário e como pai, como foi inserir a filha nesse contexto da empresa e, ao mesmo tempo, ajudar a formar uma grande liderança empresarial, não só aqui para a Venax, mas um contexto do empreendedorismo do nosso estado? Sem dúvida, Daniel, foi um prazer enorme. Você sabe que todo pai quer ter uma sucessão, Especialmente quando, digamos, o rebento, o filho, a filha, tem os dons próprios para a atividade, a responsabilidade, objetividade, conhecimento, interesse. E isso, então, logo despertou na Fabiana aquilo que eu, no início, sentia, digamos assim, a vontade, o desejo, acima de tudo, em desenvolver uma atividade industrial. Mesmo que as nossas origens não sejam da atividade industrial. Mas por passagem na vida, acontece que a gente vai de encontro a algumas coisas que a gente acaba gostando depois de ter exercido. Então acabamos sendo industriais, vindo lá de outros meados econômicos. Bom, então se inserindo à nossa proposta desse terceiro episódio da série, como é que foi para vocês acompanhar todas essas transformações, seu Walter, na área da tecnologia, as mudanças na linha fabril da Venax, os novos produtos que foram se inserindo, como é que foi nesses 40 anos aí acompanhando essas evoluções, os investimentos que foram necessários para manter a Venax sempre atualizada?
Bom, eu vou repetir uma parte aqui do que já nós comentamos, Daniel. Assim, ó, o que é uma indústria? A indústria é o encontro, né, de pessoas, equipamentos, né, matérias-primas, máquinas, equipamentos, máquinas e pessoal. Você tem que juntar tudo isso, conhecimento humano, o processo industrial, que ele se compõe normalmente com máquinas, né? Você não pode imaginar fazer um produto hoje do martelo, do serrote ou da lima. É impossível. Então, quando nós chegamos, herdamos poucas máquinas aqui da massa falida. Então, passamos a procurar, né, enxertar, né, de diversas formas equipamentos. Então, no momento em que nós começamos, era exclusivamente fogão a gás. Então, ali se dependia de o equipamento próprio para isto. Então, nós buscamos junto, né, a antiga empresa metalúrgica Zonta, que tínhamos na fábrica de fogão a lenha lá em Esteio, alguns equipamentos. Então, nós fazíamos algumas operações lá e trazíamos para cá. Bom, a partir daí, a empresa começou a desenvolver, criar alguns modelos de fogões diferentes e tivemos que partir, então, para novos equipamentos. Então, buscamos em São Paulo, na Rua Piratininga, compramos algumas prensas, guilhotinas, enfim, né, diversas máquinas próprias para isso. A partir daí, né, nós juntamos já algum conhecimento humano de alguns funcionários remanescentes da antiga Venax e passamos a fazer matrizes, né? E também algumas prensas, alguns equipamentos pequenos, né, para agilizar o processo. Então, com isso, fomos agregando. A partir daí, a gente sentiu que não era suficiente e passamos, então, a adquirir empresas. Se vivia naquela época, 1985 até o ano 2000, um momento bem complicado em termos de inflação. Tinha muitas empresas que pediam falência, se extinguiam. Sabedores disso, então a gente procurava ver, né? E juntamos, então, pelo menos 7, 8 empresas com processos industriais, que se somou, né, aos produtos que nós já estávamos começando a fazer, né? Então, buscamos dessas empresas alguns funcionários que acompanharam, não é? Até, digamos assim, o grande momento que foi a aquisição da Steigleder, a fábrica de refrigeração de Porto Alegre, que tinha 95 anos e está para encerrar as portas, dado a dificuldade que eles estavam enfrentando. Aí nós compramos, então, o acervo patrimonial deles, trouxemos para cá, junto com alguns funcionários, aí que foi o grande momento da empresa. Depois de termos trazido de Porto Alegre todo aquele equipamento, nós instalamos e houve um incêndio, o que acabou realmente queimando tudo. Foi nesse momento que a Fabiana entrou na empresa, né? Então, foi realmente a grande valia que tivemos, né? Com, digamos, nova energia, nova dinâmica, com tudo pela frente. Então, nós passamos a expandir, através ainda, não só da linha de cocção, né, de fogões a gás, mas também a linha de fogões a lenha. Nessas alturas, a empresa da minha origem, lá de Esteio, onde eu fazia contabilidade, tinha uma pequena parte, encerrou suas atividades. E aí nós compramos as matrizes de outra empresa, lá de Caxias do Sul, a indústria Piros. E de lá trouxemos para cá e, né, começamos, então, no fogão a lenha também. E em função de nós termos queimado todos aqueles equipamentos que vieram da área de refrigeração de Porto Alegre. Bem, aí, dentro da documentação que nós tínhamos adquirido lá em Porto Alegre, tinha um projeto do PNUD. PNUD é um Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. E o Banco Mundial
estava dando equipamentos, oferecendo gratuitamente equipamentos para substituição de gases. Na época se usava o freon 12. E o freon 12 é um gás que, depois de ser usado ou por vazamento, ele é altamente contaminante da camada de ozônio. Então, os novos equipamentos, com origem na Itália, eles viriam para substituir esse gás por um outro gás, o 134A. Foi ali, então, que houve, né, essa adesão a esse plano, trouxemos para Venâncio Aires esse projeto, alguns equipamentos, né, muito importantes para nós, e passamos, então, a ter a possibilidade, porque você desenvolve e cria produtos a partir da capacidade de produção, né? Não basta desejar ou imaginar que pode fazer. Você tem que ter um processo para ter dinamismo produtivo, você tem que ter produtos de qualidade, porque o mercado é competitivo. O mercado não deixa espaço, né? Você compete com os grandes. E quem são os grandes? Os grandes são aqueles que já têm indústrias, às vezes multinacionais, que já têm operações altamente, né, estudadas e com perfeição. Então, ali é que houve aquele momento mais, né, mais importante da empresa, que foi a flexão, né, para a diversificação de produtos. Então, com a adesão de máquinas, com a importação dos equipamentos, nós passamos a ter um processo produtivo dinâmico, né? Produzir bicicletas, cadeiras de roda, né? Fogões a gás, fogões a lenha, fogões industriais. Então, refrigeração dos mais diversos modelos, né? Então, ali começou a grande virada, né? Já naquela altura, a moeda já tinha uma certa estabilidade, né? Já tínhamos passado pelo terremoto argentino, que, né, nos levou grandes recursos, conforme nós conversamos da outra vez. Então, a calmaria surgiu e se agregou, né, novas pessoas, novo dinamismo, um novo século pela frente. Então, vamos em frente. Fábio, como foi se inserir nesse contexto de transformações, uma situação que acaba sendo uma tragédia na empresa, um incêndio e mudanças de legislação, e implementar uma nova cultura, como é que foi isso para ti? E uma jovem, né? Sim, né? Cheguei. É que, Dani, eu cheguei e o parque estava pronto, né? A Venax, ela tem uma característica que logo que eu comecei a conhecer mais a fundo o processo produtivo, é dela ter uma planta verticalizada. Então, cada botão, cada peça, cada item, ela é transformada dentro da empresa, justamente pela logística, né? E às vezes a dificuldade de desenvolver fornecedores, às vezes até para pequenos lotes, como se vendia muitas vezes em CKD para muitos países. Então, essa característica da diversificação sempre foi uma estratégia muito competente da Venax, né? Que naquela ocasião se vendia para o mercado interno, mas não se vendia em grande quantidade. Às vezes as pessoas também não conheciam quase a marca, né, da Venax, até porque ela tinha um público voltado ao comércio exterior, né? Eram grandes volumes e cada país as suas características, sua cultura, o seu preço. Muitas vezes, né, ia para a Argentina, para o Uruguai, Paraguai, e aí eram produtos vindo da mesma fábrica, competindo na mesma rua, vamos dizer assim, né? Então era uma coisa interessante de se ver. E aí, quando eu comecei a ver os produtos, eu comecei a ver de uma forma um pouco mais, talvez, do design, da questão, imaginando aonde ele vai ser colocado, né? Num primeiro momento, eu fui fazer um desenho de um pavilhão nos fundos da empresa, a pedido do pai, e eu passei na linha de montagem, e eles estavam produzindo fogão a gás marrom com a serigrafia azul celeste. E eu disse para uma grande rede do comércio aqui do Brasil, que, né, era grandes pedidos, grande escala, grande volume. E eu disse, meu Deus, mas quem é que vai comprar marrom com azul celeste? Eu disse, não, vem aqui.
baixa esse produto aqui, vamos... Na época, o gerente da produção era o Carlos Petri, disse, o que essa menina, né, vai começar a mexer? Aí comecei, então vamos fazer tom sobre tom, aí já tinha a nova logomarca, comecei a criar primeiro a serigrafia e a compor as linhas. E naquela minha visão, e para mim aqueles fogões eram uma assinatura. Então eu botei os nomes lá de Da Vinci, Picasso, como se fosse uma pintura, né? Sim. E a cada um que fosse criando, até hoje os nomes são, né, levam essa característica porque foi sendo introduzida no mercado. E aí, a cada movimento que os produtos iam tendo, na inserção do inox, por exemplo, era o Gaudí, que é um arquiteto catalão que trabalha com aço. Então, o próprio fogão a lenha, quando a gente foi fazer né, algum estudo nele, o fogão a lenha é uma coisa interessante, que no primeiro momento, quanto mais você envelhece ele, ali no início de 2000, quando eu comecei, então, 2013 adiante, quanto mais eu resgatava os desenhos do antigo, mais as pessoas se atraíam, né? Mais adiante, novos materiais devem ser colocados, assim como hoje a chapa de vidro, as linhas um pouco mais retas, que também levam nomes de arquitetos, que é o Le Corbusier, né? E assim a gente vai criando. Então, teve etapas de muitas criações, né? Muitas tentativas, né? Então, no fogão a gás, as cores, né? Que eu vi que vocês comentaram. E foi ao mesmo tempo que né, eu buscava essas... Porque naquela época também não tinha internet, assim como nós. Um né? acesso tão fácil. Isso. Né? Então, a internet era discada e eu tinha que ficar à noite na empresa para poder pesquisar outras tendências. E na ocasião, então, da feira lá em Bento Gonçalves, foi, vamos dizer assim, um grande aprendizado, onde a gente fala, sempre me conhece a guria do fogão amarelo, né? Mas foi um grande aprendizado, porque mesmo que só trocamos as cores, a reação das pessoas quando elas olhavam aqueles produtos, elas diziam que lindo, ou nossa, que feio, né? Próprio dentro da empresa, nossa, o que essa arquitetinha quer inventar essa modinha agora, né? E isso eu ia te perguntar mesmo, Fábio, como foi chegar com essa ideia de implementar uma cultura diferente de apresentação do produto, de um nome, de uma marca diferente, não só de uma funcionalidade, como já existia, mas também de uma entrega visual diferente? Existiu bastante resistência, né? Tanto do mercado, como a gente via as pessoas, mas aí, quando dentro dessa feira a gente começou a ver que as pessoas olhavam e diziam que lindo, que feio, tá? O fogão amarelo, ele foi capa de uma revista famosa de decoração. Aí eu falei, olha, querem ter a opinião, que tenha a opinião que quiser, que ache bonito, que acha feio, vamos continuar tentando, porque sempre vai ter algum público, algum nicho, né, de mercado e tal. Então, teve uma ocasião que para essa entrada do mercado interno, eu sempre digo que é muito importante o pessoal de vendas comprar a ideia da criação. Porque você pode ter uma criação incrível, mas se o departamento de vendas não topar a ideia, e naquela ocasião, como a gente estava formando a equipe de vendas interna, quem se juntou a mim naquela ocasião foi o Jonas, né? E aí o Jonas era o que defendia, né? E me ajudava também a criar, porque daí eu acabei sentando uma ocasião com ele no departamento de vendas para estudar mercado, visitar clientes. E aí era uma coisa que nos chateava, né? Que às vezes não compravam o nosso produto, por causa que não conhecia direito a marca, enfim. E aí mas vamos criar coisas diferentes. Então, acabou que com essa lição do próprio fogão amarelo, a gente disse, não, vamos arriscar, né? E então, sempre foi essa questão de estar modificando o produto, inovando. Aí foi uma etapa muito importante da gente começar a patentear essas ideias, né? Para poder... Alguns a gente não patenteou, por exemplo, cervejeira, na ocasião, não existia.
era expositor de cervejas, né? A cervejeira foi sentado numa mesa de bar com o Jonas, né? Porque naquela ocasião estavam entrando muitos produtos da China. E disse, mas aí por que não estão comprando a nossa adega? Por que nós não estamos conseguindo nos inserir e tal? E aí, sei lá quantos chopp já tinha ido, eu disse, Jonas, o problema é que quem toma vinho é um público muito elitizado. Na ocasião, não era tão disseminado, então é um público um pouco mais restrito. O pessoal que bebe cerveja é um público mais amplo. E aí nós nos olhamos e falamos, vamos fazer uma adega de cerveja. Imagina, chegamos na empresa a fazer uma adega de cerveja, né? E aí nós não sabíamos a temperatura, não sabia que tinha que botar aquecimento no vidro, então nós passamos por dificuldades técnicas de mercado, inclusive, porque foi na tentativa. E aí tu também paga um preço muito caro quando tu vai usando o mercado, né, nessas tentativas. Então, e depois que o produto estava mais engrenado nesse mercado, então os outros começaram a fabricar, né? Então, os produtos, Dani, ele vai se modificando ao longo do tempo, né? Então, como eu disse, desde o fogão a lenha, que ainda tem os mais tradicionais, com a torneirinha, com a chapa de ferro, aquela coisa da vovó, o desenho com um desenho mais imperial, mais renascense, que a gente chama, né? Hoje ele também tem umas linhas mais retas, mais clean, né? Porque depende do ambiente onde ele vai ser colocado. E a cervejeira aconteceu a mesma coisa, né? Porque a cervejeira, no próprio início, ela tinha aquele digital vermelho enorme que tinha no bar, menos tantos graus. E aí eu e o Jonas, não, a pessoa vai querer ter em casa, né? E aí, como é importante a gente estar participando de feiras, vendo tendências, porque uma colega me mandou uma foto de um espaço na Casa Cor. E tinha o salão principal da Casa Cor tinha um sofá maravilhoso com tapetes persas, umas louças assim lindas, e a nossa cervejeira com aquele digital vermelho. E eu disse, gente, que coisa bem feia, não combina com esse espaço, né? Aí vamos para a engenharia de novo, daí vamos redesenhar, então, a cervejeira. E hoje ela já vai passando por um processo que tu vai conversar com ela logo em seguida. Né? Então, a gente tem, né, essas evoluções que tem que estar acompanhando o ambiente para você estar vendo onde o eletrodoméstico está sendo colocado. Pois é, e nesse contexto também se insere a diversidade de públicos, né? Como a Venax atende, desde o público que é da linha de entrada, o público mais simples, ao público mais elitizado. Como montar as linhas dentro de um mesmo produto para atender diferentes perfis de consumidor? Então, é desafiador, né? Quando a gente vai lançar um produto, a gente sempre comenta, né, pai, que a gente tem, vamos dizer assim, lança 3, 4 modelos, e 2 modelos é aqueles que vai trabalhar no mercado. Só que a diferença de você chegar para um cliente e mostrar só 2 modelos como um lançamento é diferente de você chegar com uma linha um pouco mais completa. E aí o que é importante é acompanhar mercado. Então, uma das lições é essa também. Você não faz o produto para o nosso gosto, né? A gente tem que fazer aquilo que as pessoas têm interesse de comprar. Então, a gente tem que estar muito atento com o que o consumidor está dizendo, o que a mudança de hábito dele, né? Como que ele está mobiliando os seus espaços, né? Nós também fomos uma das primeiras empresas a fazer os fornos a gás de embutir, que também, quando começou as cozinhas planejadas, e cooktops e fornos, né? Geralmente era tudo importado. Então, vai lá pedir recurso para o seu Walter, vender ideia, né? Então, assim, o bom é que o pai sempre foi muito para frente, né? Ele sempre gostou muito dessas coisas diferentes. Então, a própria adega, né? Que foi um produto pioneiro, né? No Brasil. Então, era coisas que só existiam importados. E aí, o consumidor, às vezes, por ser caro, ele não tem muito acesso.
né? E vamos dizer assim, outro pensamento muito que era meu e do Jonas era tipo, vamos pegar o produto elite dos caras e vamos colocar eles no bolso de um nicho maior de pessoas, né? Então a gente sempre trabalhou, né, em conjunto dessa maneira, o mercado com a engenharia. Por isso a dupla, né, dá sempre, a gente é muito, né, a gente é muito conectado um com o outro por causa dessas questões de criação também. Como vocês, dentro da cultura da empresa, implementam esses processos? Porque é ouvir o que o consumidor está dizendo, é ouvir o que a cultura, inclusive financeira, das pessoas, ela demanda para implementar esse processo de transformação de um produto, de adaptação. Como é que é isso no dia a dia de vocês? Bem, você sabe, Daniel, que quando você pensa num produto, você tem que criar uma família, né? Não pode imaginar que o que você gosta, o teu, conforme a Fabiana falou, o teu vendedor vai admitir, vai levar para o comprador da loja, que o comprador da loja tem seu gerente. Quer dizer, é um monte de gente a dar palpite. Normalmente, eles se recusam, dizem, não, mas isso aí não vai colar, eu sei, né? Então, todo mundo tem restrição. O que se faz? Diante do que se falou, que é uma empresa que tem verticalização, capacidade, ela produz quase todos os seus insumos dentro da própria empresa. Você torna a empresa eclética. Então, você desenvolve na área de refrigeração 5 modelos diferentes, né, para agradar, conforme a Fabiana falou, para as diversas camadas de consumidor. Então, aí você vai ver que agradou o outro ou nenhum. Aí você parte para, né, nova dimensão, nova estratégia. E assim, a gente, digamos assim, através do tempo, dessas famílias que se criou, então, alguns produtos venceram, outros ficaram no tempo, pelo design, pela funcionalidade, por tudo, ficaram. E também outros que nós abandonamos, que é o caso da bicicleta, que é o caso de outros grandes produtos que nós tínhamos em mente, né? Lavadoras de roupa, secadoras, né? Foram projetos que não foram vencidos, né? Porque não houve, possivelmente, tecnologia à disposição que nós tivéssemos, né, usado para levar adiante. Porque o mercado é um campo aberto, né? Você tem que atrair, você tem que buscar aquelas pessoas ansiosas ou com necessidade de satisfazer um desejo, enfim. E aí você tem que entrar. Agora, você não está sozinho, né? Você tem competidor que nós chamamos, não é nosso inimigo, é nosso concorrente. Então você volta para trás, desculpe o termo, não pode voltar para frente. Você volta e pensa na família e arruma uma estratégia. Eu até me lembro, Fabiana, lá para os anos, acho que 2010, nós lançamos, né, na época, todo mundo lançava fogão a lenha com flores, lançava lá com vasos, e nós lançamos com a vaquinha. Foi um sucesso absoluto. A vaquinha, nós vendemos o que nós podíamos fazer. Aí nós pensamos, bom, agora nós vamos estocar para o ano que vem, que ninguém vai pedir e nós não vamos ter. Resultado, a concorrência, todo mundo fez fogão com vaquinha, nós não vendemos quase nada, porque eles venderam mais barato do que nós, levamos tempo para criar, e quando fomos botar no mercado, não, eu já tenho a vaquinha a menos preço. Então, foi não dá para, né? Você tem que, no dia a dia, criar permanentemente. As pessoas mudam, né? E até se diz assim, eu não posso repetir esse mesmo modelo, porque a mulher comprou o fogão. A vizinha que pretende comprar, ela não vai comprar um igual, né? Então, ela tem que pôr à disposição um produto, né, que tem a mesma funcionalidade, mas com características diferentes. E Fábio, como é implementar isso, mas manter a essência de uma marca que agora com 40 anos, como é que isso também faz parte dentro do contexto de produção e transformação? Sim, a empresa, ela sempre tem, vamos dizer assim, o consumidor, ela espera a novidade, né, da Venax. Então, quando a gente expõe, seja aqui na Fenachim, Expo Agrofubra, Expo Vale, enfim, que a gente acompanha um pouco mais de perto,
né? A gente vê que os consumidores, eles vão até o stand porque eles sabem que vai ter coisas novas. Teve uma ocasião na Expo Agro, até foi, que um cliente comprou o fogão a lenha mais top que tinha no ano, no stand. E quando ele chegou no stand no outro ano, ele... Ah, não. Ele disse, agora eu vou ter que vender o meu porque tem um melhor, né? Então, é que nem automóvel, sim, vamos dizer assim, né? Tu tem que ir fazendo, então, manter a qualidade, fazer essa expectativa do cliente, né? Então, para que o cliente espere, né? Então, porque nós não podemos mais fazer produtos para durar a vida toda, né? A gente tem que ter uma certa qualidade. Porém, a gente precisa manter a empresa no mercado, com certeza, né? Então, esse tipo né? E os processos, eles vão também vamos dizer assim, criando mais técnica, mais cuidado, mais, vamos dizer, mais o padrão, né? Os equipamentos que a gente consegue também agora começar a fazer esses investimentos, né? Para aumentar a escala, porque para competir também com o mercado, como o pai falou, tem que ter o custo, né? Então, a gente tem o valor da marca, o que agrega valor e o cuidado que as pessoas têm historicamente, mas hoje a gente tem o concorrente muito perto, até pelas vendas de e-commerce, e a nossa venda não é mais só no nível Brasil, né? Hoje a gente tem em Santa Rita dois CDs da China ali, né? Então, se a gente pensa que a China está lá do outro lado do mundo, não, a China está aqui a quilômetros da gente, né? Então, a gente tem que estar sempre, né, acompanhando esses mercados, mantendo a qualidade, né, e criando a expectativa do consumidor. Nesse teu processo de trabalho dentro da Venax, Fábio, quais produtos te marcaram nesse processo, assim, que tu tem um carinho especial, que foram emblemáticos assim para ti? Eu tenho vários, né? Assim, por toda essa trajetória, são 22 anos também, né? Mas eu penso que os fogões a lenha, que foi uma grande, vamos dizer assim, um grande desenho que foi criado, né? Depois agora essa etapa também com a mesa de vidro, né? Que tu vai transformando ele ao longo do tempo, né? A cervejeira foi assim um grande desafio também, porque era um produto que não existia no mercado. Quando a gente saía para vender, eu e o Jonas, não, esse produto não existe e tal. E aí, lá na revistinha do Compra Fácil, vamos colocar, acho que 50, 100 peças, não me lembro a ocasião. E, nossa, aí eu disse, Jonas, e se não vender, ela vai querer devolver tudo? Aí eu voltei do Rio de Janeiro até Venâncio Soares e digo, meu Deus, e se ela devolver, daí o meu pai vai me matar. Aí ele disse, não, vamos fazer vender, e surpreendeu. Até daí a gente tinha que organizar a parte produtiva, que a gente não estava treinado para fazer, né, iniciar com esses volumes e tudo mais. Então, tem vários, assim, teve um momento do fogão, né, dos fornos de embutir, como eu falei, que também foi um desafio também de mercado, porque tu passa por um público que é os arquitetos que decidem, não é mais o consumidor, né? Ele que especifica quando que eles chamam, né? Então, enfim, a gente tem vários filhos aí que a gente acompanha e procura deixar eles atualizados para se manter no mercado. E agora, já pensando à frente, temos essa marca em 2025 dos 40 anos da Venax, mas, obviamente, as transformações, as novas tecnologias, inteligência artificial, como a Venax está também se preparando para esse novo momento que a tecnologia cada vez mais vai mudando em uma velocidade ainda mais rápida. Bem, isso Daniel, é uma necessidade absoluta, né? Quer dizer, nós convivemos aí com modificações extremas em termos de tecnologia, até de materiais, né? E também, digamos, momentos de consumos diferentes, né? Porque se vive, né, as novas gerações, a população que
que vem e se atualiza, ela tem, às vezes, ambições, necessidades extremas, não é? Assim, fora de... Mas, contudo, ainda a linha básica, ela se mantém, a linha da sobrevivência, né? Da refrigeração, da cocção, né? Eu sempre digo, ao lado da alimentação, são elementos que tu tens necessidade de manter e levar adiante. Então, a gente está nessa perspectiva, né? Diante, claro, a globalização do processo industrial, ele, digamos, ele exige que haja cada vez mais arrojamento, porque você tem que ser arrojado, você tem que investir, não pode ter medo. 4.1, 5.0, e tem que ir adiante, né? Porque senão o teu concorrente te absorve né? E te subjuga. Então, o momento agora é de continuar pensando, investindo e nada de retrocessos. Dinamismo pela frente. Fábio. Agora a gente está no nosso quarto robô, né? A gente bota lá o Benjamin, o Poliberto, a gente dá alguns nomes, né? O Poliberto é o que vai fazer parte de polimento, o Benjamin é o que faz a solda, os outros dois estão chegando em seguida. Então, a gente vai investindo no Parque Fabril também, né? E isso gera toda essa inteligência, né, de conhecimento que nós precisamos. E aí, para deixar um spoiler aí, né, para ficar bacana, nós já estamos com 20 unidades já. Numa ocasião, a gente foi visitar uma concessionária de automóveis, e aí, quando eu entrei no automóvel, a moça disse assim... né? Não sei se eu vou dizer o nome. Pode falar? Pode falar. Mercedes, abriu o teto solar. E aí, abriu o teto solar. Mercedes, ligar o rádio. E Mercedes, ligar o carro. E eu fiquei impressionada. E o Júnior olhava para mim e dizia assim, ela vai querer comprar esse carro, né? Aí fomos embora da concessionária, entrei no carro e o Júnior assim, não vai querer mais em nenhuma outra concessionária. Eu disse, Júnior, tu imagina, tu tá sentado lá no teu salão de festa, Venax, temperatura menos 5 graus. Aí... chamei alguns fornecedores e disse, eu tenho um sonho. E aí, porque é assim, né? E, então, isso foi há 4 anos atrás, para ver como não é... né? Isso é uma coisa importante, que às vezes o que a gente cria também não é do dia para o outro, né? A gente vislumbra. Então, teve um fornecedor, a Inova, ali de Caxias, que desenvolveu, então, um controlador, agora que nós vamos lançar no mercado, terminamos de certificar no Inmetro e tudo mais, que vai ter os controles por voz, Alexa e tudo mais, que também é uma nova etapa e um novo experimento que a gente vai ter que aprender com o mercado, né? Até porque esse contexto da casa inteligente, ele é o que está, nesse momento, inserido no mercado e, querendo ou não, os produtos da Venax estão dentro das casas. Exatamente. Como é que é também dentro da equipe ter essa qualificação, Fábio, de produção? Óbvio que se conta com parceiros também, mas tendo essa busca por uma qualificação interna da Venax para o time ter esse entendimento. Isso, a gente tem a escola, né, a Academia de Líderes, que é interno, que já tem 7 ou 8 anos, possivelmente a gente vai falar mais no próximo episódio, né? Nós sempre tivemos treinamentos à partes, né? Então, desde que eu entrei, já tinha e continua tendo, né? Isso é uma coisa constante, né? O incentivo que o pessoal busque, estude, né? Porque precisa, para acompanhar o capital humano, ele é fundamental, né? Então, esse ano em particular, nós investimos bastante em parcerias com o Senai, né, pai? Tanto para a planta nova, para fazer toda a estruturação do layout, que eles têm uma engenharia muito bacana, quanto a curso de Lean, Kaizen, que é melhorias de processos internos, que também o pessoal está tendo os cursos, né? Então, para a gente poder estar sempre reforçando e sempre formando, né? Então, isso faz com que também, além do funcionário cresça, ele adquira conhecimento e ele tenha interesse de permanecer também na empresa, né? Porque ali ele vislumbra, vamos dizer assim, o seu crescimento profissional também, porque ele vê, né, o crescimento da empresa em si. Então, são coisas que têm que andar em conjunto, né?
Bom, Venax foi pioneira em diversos aspectos, cervejeira, adega de vinhos e tantos outros produtos. É difícil a gente dizer o que vem na frente e projetar, mas o que dá para projetar além do Rei Venax, o que tem aí de pioneirismo pela frente? Então, a gente tem alguns produtos que a gente está lançando agora, né? O que a gente pode falar muito fortemente é o uso da energia elétrica, né? Então, nós viemos assim de anos de uso do gás, né? De uso do lenha, né? Então, agora a gente tem a gente teve também o pellets, né? Que também é um produto que foi desafio em parcerias aqui com o Haas. Então, agora nós temos também a parte de produtos com a energia elétrica, com a facilidade de energia solar, né? Então, assim, que em custo, às vezes até estrutura da própria arquitetura do edifício, né? Enfim, propicia mais pela parte elétrica do que o próprio gás, né? Então, a gente já vê em alguns lugares, por exemplo, Nova York, os eletrodomésticos obrigatoriamente são todos elétricos. E a gente já vê em outras cidades, grandes cidades, já isso acontecendo. Então, a gente também já está se preparando para isso, né? Bacana. Fábio, muito obrigado pela presença aqui, parabéns pela história. Teu recado final. Isso. Não, é só agradecer, é bom que passa um filme bom, né, na cabeça da gente, tanto aprendizado, tanta coisa que a gente já fez e que eu acho que a gente tem que manter essa essência de inovação e de sonho, né? Enfim, para a gente poder se manter no mercado, para a gente poder levar a empresa ainda muito adiante. Bacana. Seu Walter, muito obrigado pela companhia em mais uma manhã, que cada vez com esse friozinho estabelecido, mas se esquentando com um bom bate-papo. Verdade, Daniela. A gente está aqui batendo um papo e parece que, né, os assuntos não esgotam, mas afinal de contas são 40 anos, né? E às vezes eu, quando paro para pensar, me lembro fatos pitorescos e alegres e tristes, né? Então, mas tudo se faz numa caminhada, né, que se tem feito, enfim. Vamos à luta, conforme a Fabiana falou, as portas estão abertas e sigamos em frente. Isso aí, esse é o nosso terceiro episódio do nosso podcast Venax 40 anos, uma história de inovação. Como o seu Walter bem mencionou, os assuntos eles não se esgotam porque 40 anos é uma trajetória muito marcante de diversos produtos, de acertos, de tentativas e com certeza de muito crescimento. E o crescimento ele vem junto com a comunidade de Venancio Aires, que também colabora nesse fortalecimento da Venax na nossa cultura. E no próximo episódio a gente vai voltar com muitas outras histórias. A gente já convida você a se inscrever, acompanhar esse conteúdo dos demais episódios no nosso canal Terra Play, também compartilhado no Jornal Folha do Mate, nas nossas redes sociais e na Rádio Terra FM. Até a próxima. Tchau!